Quero convidar os amados para juntos pensarmos sobre o tema Vivendo na Dependência de Deus. A grande verdade é que se nós queremos ser vitoriosos na vida cristã, na vida secular, na família, nós necessariamente precisamos colocar a nossa vida na total dependência de Deus. Isso é o que se espera de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Fazendo assim, a nossa vida vai bem, o nosso caminhar vai bem, o nosso proceder vai bem. E aí nós trazemos muito bem esse conceito de que o apóstolo Paulo apresenta para nós, de que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero convidar os amados para a leitura em João, capítulo 11, versículo de 1 a 6. João, Evangelho, capítulo 11. Vamos começar aí com os versículos de 1 a 6. Deixe sua Bíblia aberta. O texto em si, na verdade, é conhecido, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E vamos falar um pouquinho sobre este acontecimento. Diz assim o texto: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amém, queridos? Dependência de Deus. Nada mais é do que exercício de fé. A vida na dependência de Deus nos faz exercitar a nossa fé. Em quem nós cremos, em quem nós esperamos, em quem nós acreditamos. Dependência de Deus, exercício da fé. O texto em que nós lemos aqui, o Evangelho de João, ele apresenta alguns milagres de Jesus, alguns feitos de Jesus. E eu imagino e entendo ter sido um dos feitos mais miraculosos de Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha algumas particularidades com algumas pessoas, com João também em especial, tanto que Jesus o reconhecia como discípulo amado, aquele discípulo com quem Jesus também tinha um apreço especial, tinha um relacionamento diferente. E aí ele recebe esse título, então, de ser o discípulo amado. Mas no finalzinho do livro de João, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, o objetivo central do livro de João é justamente o que nós vamos falar aqui nesta manhã. É atestar a nossa fé, junto ao atestarmos a nossa fé, é nós mantermos viva em nossos corações a convicção da nossa vida eterna em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, pela fé. Amém, queridos? E aí eu quero tirar algumas lições para a nossa meditação nesta manhã sobre este tema, vivendo na dependência de Deus. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que quando nós nos colocamos na total dependência de Deus, nós entendemos, em primeiro lugar, irmãos, que todos nós somos sujeitos às adversidades da vida. Volte comigo, por favor, no versículo 5. Vai dizer assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Diferente do que tem sido pregado em alguns conceitos religiosos acerca da vida cristã, acerca da nossa caminhada cristã, nós que somos servos do Deus vivo, alguns conceitos tragam a ideia, não só apenas, como se não bastasse a ideia de apenas prosperidade, ainda trago à luz da sociedade, não à luz da Bíblia, da palavra de Deus, mas talvez daquilo que a sociedade espera para talvez massagear o seu coração. É justamente esta ideia de que o cristão não tem dificuldade, o cristão não passa por adversidade. E em alguns conceitos, o cristão até não pode ter enfermidade, não pode passar por adversidade, não pode ter problemas, não pode ter provações, não pode passar por privações. E às vezes as pessoas trazem essa ideia e se
contrariam, ficam chateadas com Deus, revoltadas com Deus. Mas quando nós nos colocamos na total dependência de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que nos sobrevém, vem de acordo com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E uma das primeiras coisas que nós entendemos e aprendemos, irmãos, é de que quando nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a toda a mazela deste mundo. Independente da sua natureza, todos nós estamos passivos a isso. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo crente em Cristo Jesus, mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o fato de sermos filhos de Deus, servos de Deus, não nos exime das adversidades da vida. Não nos exime, às vezes, da dor, dos problemas, da dificuldade. E o que eu quero trazer à memória, ao pensamento nesta manhã, no versículo 5, o texto vai dizer que Jesus amava estas pessoas, esta família em específico. E aí você pode perguntar assim, mas como assim? Jesus só amava aquela família? Não, não é que Jesus só amasse aquela família, mas é que Jesus, na sua trajetória aqui nesta terra, assim como nós, ele teve algumas particularidades com algumas pessoas, de uma forma mais direta, mais pessoal. E com esta família não foi diferente. E o amor aqui, a ideia de amor, a ideia de amizade, de carinho, era de um Cristo presente. De um Cristo onde tanto Marta, Maria e Lázaro podiam estar com Jesus, podiam tocar em Jesus, privilégio que eles tiveram de poder tomar um café com Jesus, deitar no ombro de Jesus. Privilégio de poucos, mas esta família em especial teve este privilégio. E o texto nos mostra que havia uma reciprocidade. Era recíproca. A ideia também em relação de Jesus em relação à família. O texto apresenta um amor que Jesus tinha por esta família. Eu imagino que junto com o amor, Jesus tinha apreço por eles, cuidado com eles. Mas percebam, irmãos, que mesmo nesta troca entre família e Jesus, nem isso impediu que a família amiga, que a família amada por Jesus, fosse poupada de adversidade, de problema dentro de sua casa. No versículo 3, quando Lázaro então está enfermo, e eu entendo que talvez fosse um dos momentos mais críticos, o texto não relata para nós, mas eu imagino que nesse versículo aqui era um período em que as coisas estavam bem avançadas. Talvez por poupar Jesus, por querer poupar em Jesus, não mandaram avisar antes, mas o texto não traz clareza para nós. E elas mandam então um mensageiro ir até Jesus, avisar a Jesus. E o texto aqui ele vem mostrando para nós que a maneira como ela manda dizer a Jesus, a maneira como ela descreve, o texto também não traz para nós se foi escrito, se foi só verbalizado para o mensageiro chegar lá e falar para Jesus. Mas o texto aqui ele ressalta, ela, Maria, na verdade, ou Marta, ressalta a ideia de que avisem a Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. A pessoa a quem Jesus ama está enfermo. O que me traz à memória aqui, meus irmãos, e a reflexão, é que Maria não manda dizer a Jesus, diga a Jesus que nós que o amamos, Lázaro, que tanto ama Jesus, agora está enfermo. Ela não coloca nesta visão, ela inverte a visão. E eu fico imaginando Jesus recebendo esta informação de que aquela pessoa a quem ele amava estava enfermo. Conhecendo Jesus, sabendo dos feitos de Jesus, no meu pensamento, às vezes, vem uma ideia de que talvez Marta e Maria tivessem mandado falar com Jesus daquela forma, como quem diz assim, Senhor, como é que isso pode acontecer? Como é que isso chegou até a nossa casa? Como é que nós chegamos neste estágio? Mesmo Jesus amando aquela família. Mesmo aquela família adorando e servindo a Jesus. E a gente começa a entender, irmão, que o crente também fica doente. Que o crente, o cristão também passa por luta, por adversidade, provação, problemas. As pessoas que Jesus ama também passam por adversidade, por perdas, por percalços, por situações que talvez não estivesse agendado ou, na maioria das vezes, não está. Você não programa ficar doente. Você não programa ter problemas. Você não programa a adversidade para dentro da sua casa. E Jesus amava aquela família. Mas a enfermidade bate à porta daquela família. Consequentemente, a morte bate à porta daquela família.
E quando eu olho para nós, quando eu olho para a nossa vida, eu vejo que não há muita diferença. As adversidades batem à nossa porta. Os problemas batem à nossa porta. As enfermidades batem à nossa porta. Como foi pedido aqui, vários pedidos de oração. O desemprego bate à nossa porta. A necessidade bate à nossa porta. Os problemas familiares batem à nossa porta. Os problemas conjugais batem à nossa porta. Mas, pastor, nós amamos a Jesus, servimos a Jesus. Mas quando Jesus recebe, irmãos, e a resposta que ele dá para Marta e Maria, é uma resposta que vem de encontro ao nosso coração. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo para elas assim: minha irmã, fique em paz. Fique em paz. Servir a Deus e amar a Deus não é sinônimo de imunidade. Mas se o problema chegou, fique em paz. Se a dificuldade chegou, fique em paz. Se você está na dependência, se você está na minha dependência, diz o Senhor, fique em paz. Não turve o seu coração. Não traga sofrimento para o seu coração, fique em paz. Por mais duro que seja, já ouvimos aqui, eu vou só repetir, os percalços e as dificuldades das nossas vidas, irmãos, estão na agenda de Deus para nós. Pastor está profetizando maldição para as nossas vidas? Não, não é. Jesus deixa isso muito claro para nós quando ele conversa com os discípulos. E ele vai falar acerca dos problemas, das dores, das faltas, das lutas. Está na agenda. Eu sei que nós não entendemos, mas está na agenda de Deus. Mas de contrapartida vem um lapso de memória em nossa consciência de que às vezes Deus até permite tais coisas, porque talvez sejam nesses momentos ou nestas situações, dentro destas adversidades, é que nós nos colocamos mais na dependência de Deus. Porque se tudo for muito bem, se tudo transcorrer da melhor maneira possível, dificilmente nós vamos reconhecer os feitos de Deus. Eu já contei para os irmãos uma experiência no trem, aqui no ramal Santa Cruz, de 2 camelôs. Vou repetir, talvez você não ouviu, você na transmissão também não ouviu. Os 2 camelôs estavam ali conversando entre si, e um perguntando para o outro como é que foi. E ele falou assim, hoje não foi muito bom, não. Não foi muito bom, não, minha venda não foi muito boa, e eu parado ouvindo. Ele virou e falou assim para o outro, não sei o segmento dele, religioso, não perguntei também. E ele falou assim para o outro, mas, na moral, papo de camelô, um falando, tá bom, para mim tá bom. Sabe por quê? Se todo dia tudo der muito certo, se todo dia tudo for muito bom, eu acabo me esquecendo de Deus. Eu acho que sou eu mesmo com a minha venda, com o meu produto, eu que estou crescendo, eu que estou bombando, eu que estou fazendo isso e fazendo aquilo. Isso é bom acontecer porque eu me lembro de Deus. E eu, como crente, ouvindo aquilo ali, eu confesso para os irmãos que entra assim, né? No coração. Dependência de Deus. E às vezes é isso que Deus faz, mesmo nos amando. Mas, pastor, Jesus é masoquista, gosta de ver o sofrimento. Ele toma sobre si as nossas dores, os nossos problemas, as nossas adversidades, mas está na agenda de Deus. À primeira vista parece que Jesus está indiferente, né? Ao problema de Marta e de Maria. Eu faço 2 destaques aqui. O primeiro é esse. Jesus fica triste com essa notícia. Lembra que Jesus tinha algo especial com aquela família. Ele era amigo daquela família e amava aquela família. Tanto que lá na frente, o versículo que nós conhecemos de cor e salteado é qual? Jesus chorou. Neste episódio aqui, Jesus chora. Jesus não tem prazer, irmãos. Jesus não tem prazer na nossa dor. Jesus tem empatia por nós. Jesus não só se coloca em nosso lugar, mas toma também sobre os seus ombros os nossos problemas, as nossas dores. Mas ele também nos mostra que quando nós estamos na total dependência dele, a maneira como nós administramos as questões adversas às nossas, a maneira como nós conduzimos essas questões, quando estamos na dependência dele, é que vai fazer total diferença lá na frente, no resultado final. Mas há pessoas que nesse meio tempo se contrariam com Deus, ficam chateadas com Deus, questionando a Deus, por que, Senhor? Por que comigo, Senhor? Por que na minha vida, Senhor? Por que desta maneira? Por que com meu filho? Por que no meu trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Jesus traz para nós, irmãos, a ideia de que quando Ele nos ama, nós não temos que questionar o porquê. E Ele vai trazer também essa ideia no versículo, que tudo que está acontecendo é para que a glória dele seja manifestada naquele problema. E aí nós precisamos entender e trocar o questionamento do porquê e sim, para quê, Senhor? Me mostra. E quanto mais dependente do Senhor nós somos e nos colocamos,
mais facilidade de entender o para quê fica em nossas vidas. E nós administramos de uma forma diferente. Não o porquê e sim para quê. Mas há também um segundo destaque que eu faço aqui, queridos. Existem problemas e adversidades em nossas vidas que às vezes nós somos os causadores. A vida por si só, o Senhor por si só já tem uma agenda sobre as nossas vidas, mas muito cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Porque muitas das questões que às vezes nos sobrevêm, nós somos os causadores. Somos nós que procuramos. E às vezes, erradamente, queremos colocar praticamente tudo na conta de Satanás, mas muitas das nossas questões, muitos dos nossos problemas, às vezes, somos nós mesmos os causadores. Talvez pela falta de dependência de Deus, agindo no impulso, agindo no meu eu, agindo na minha natureza, agindo na minha carne, eu mesmo, às vezes, acabo sendo o próprio causador. E isso é preocupante demais, irmãos. E isso é sério demais. Mas a graça de Deus, mesmo as adversidades vindo sob a agenda de Deus em nossas vidas, mesmo nós, como agente produtor das adversidades em nossas vidas, ainda assim, a graça de Deus permanece sobre nós. O amor de Deus permanece sobre nós. O cuidado de Deus permanece sobre nós. Mas para entender e viver isso, irmãos, é necessário que nós coloquemos as nossas vidas na total dependência de Deus. Deus nos ama, não esqueça disso. Não estamos isolados dos problemas. Mas se os problemas estão em nossas vidas, não tenham dúvidas de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de nós. À primeira vista, com Marta e Maria, Jesus, a sensação que dá é de um ar de indiferença que acontece. E talvez na sua vida esteja acontecendo isso, você esteja questionando Deus, perguntando a Deus, e a sensação, às vezes, que você traz em seu coração é de que Deus está indiferente ao seu problema. Eu digo para você nesta manhã, o Senhor continua te amando, o Senhor continua da sua vida. O segundo ponto que eu quero pensar com vocês é de que quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós entendemos também que Deus tem o controle de tudo. Volte comigo no versículo 6 e depois o versículo de número 21. Versículo 6 vai dizer assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 21 vai dizer assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu. Vamos pensar nessa colocação aqui de Marta em relação a esta fala com Jesus. Pela amizade que tinham com Jesus, pelo amor que tinham com Jesus. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que elas conheciam Jesus em profundidade, daquilo que Jesus era capaz de fazer. No mesmo livro de João, nos relatos de João, apresenta ali alguns milagres de Jesus, como eu falei aqui na introdução. No capítulo 2, a transformação da água em vinho em Caná, nas bodas em Caná da Galileia. No capítulo 5, vai falar sobre a cura de um paralítico. No capítulo 6, vai falar sobre a multiplicação dos pães. E também no capítulo 6, Jesus anda sobre o mar. No capítulo 9, Jesus vai curar também um cego de nascença. E aí eu fico imaginando, irmãos, como não ficou o coração de Marta e Maria, que eu entendo que já sabia desses feitos miraculosos de Jesus sobre a vida de tantas pessoas, que Jesus tinha um amor ágape, sim. E por que então agora, dentro da casa delas, onde existia aquele amor filéu, aquele amor de amigo mesmo? E por que isso agora acontece com elas? E Jesus, à primeira vista, parece estar indiferente às questões daquela família. A gente não entende às vezes o porquê. A gente não entende às vezes o tempo de Jesus. A gente não entende o modo operante de Jesus. Mas fazendo um paralelo entre Marta e Maria e as nossas vidas, às vezes nós ficamos assim: mas Senhor, o Senhor fez isso para esse, o Senhor fez aquilo para aquele outro, aquilo outro para aquele outro, o Senhor transformou, o Senhor curou, o Senhor multiplicou, o Senhor transformou, o Senhor foi contra a lei da natureza, andou sobre o mar, deu vista ao cego. E por que na minha vida, Senhor, quando eu mais quero mover do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, isso não acontece? Nós queremos do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Isso é comum a todos nós. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, a gente começa a entender mais e melhor algumas coisas acerca
de como Deus age em nossas vidas. Queremos cura, queremos libertação, queremos transformação, queremos porta de emprego aberta. Queremos, irmãos. Mas às vezes não entendemos muito bem o tempo de Deus, aquilo que Deus quer, o tempo em que Deus quer. E essas irmãs aqui recebem esta palavra de Jesus. Jesus leva 2 dias. Uma matemática rápida aqui, elas estão em Betânia. Jesus estava na Judéia. Só ressaltando aqui no texto também, só lembrando, Jesus estava, de certa forma, fugindo de Jerusalém, porque se você voltar no texto, Jesus discursava em Jerusalém, os judeus da época expulsam Jesus, querem apedrejar Jesus, Jesus então corre para a Judéia, fica ali na região de Samaria. É quando ele recebe essa notícia. Jesus está cerca mais ou menos de 32 quilômetros de distância de Betânia. E o mensageiro, quando vai até Jesus, ele leva em média 1 dia, praticamente, para chegar. 32 quilômetros, 1 dia para chegar ali. E quando ele chega até Jesus, que ele dá a notícia, Jesus recebe. No dia seguinte, Jesus não vai. No outro dia também, Jesus não vai. E só no 4º dia, eu imagino que bem cedinho, é quando Jesus vai em direção a Betânia. Eu fico pensando, irmãos, que talvez o desejo do coração de Marta e de Maria, se Jesus proferisse apenas uma palavra acerca de Lázaro, vale lembrar que Lázaro ainda está doente. Mas pelo tempo de viagem, daqui a pouco vamos falar sobre isso, provavelmente ele já tivesse morrido no tempo em que o mensageiro vai levar. E eu fiquei pensando, trazendo a minha memória, trazendo no meu raciocínio, que talvez na mente de Maria e Marta passasse aquela citação lá de Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13, que vai falar sobre o servo do centurião, que estava doente, e ele vai até Jesus pedir cura para o seu criado. Jesus então fala que vai curar aquele criado, mas ele não se sente digno, ao contrário da casa de Marta e Maria, o centurião não se sente digno de Jesus entrar em sua casa. E o que é que ele fala? Senhor, manda apenas uma palavra que o meu servo será curado. Apenas uma palavra, Senhor, manda. Quanto à autoridade, aquele homem sabia bem. Ele vai dizer, eu tenho um grupo de pessoas que me servem, um grupo de soldados. Eu digo, vai para a direita, eles vão para a direita. Vai para a esquerda, eles vão para a esquerda. Para, eles param. Avança, eles avançam. E eu sei que o Senhor também tem essa autoridade de mandar. E qual é a resposta de Jesus para aquele homem? Nunca vi tamanha fé em todo. E eu imagino que talvez Marta e Maria estivessem esperando de Jesus esta citação. Mensageiro, volte e diga a Marta e Maria que Lázaro não morreu, apenas dorme. Mas não é isso que Jesus faz. Por que Jesus não faz, pastor? Por que Jesus, com todo amor, com todo apreço? Primeiro, por que Jesus não faz? Porque ele tinha o controle de tudo em suas mãos. Segundo, porque os feitos de Jesus, todos eles, todos os milagres de Jesus, apontavam sempre Jesus para a cruz. Jesus não meramente curava, não meramente dava visão por um acaso, não. Tinha todo um processo pedagógico nisso, e nesse caso aqui não foi diferente. Tinha uma crença entre os rabinos da época, em que a pessoa, quando morria, qualquer um homem, entre aspas, né, qualquer um aqui fica por minha conta, as pessoas que tinham vida com Deus, que se identificavam com Deus, homens e mulheres de Deus, uma vez que a pessoa estivesse morta, com 3 dias de morto, a pessoa que tivesse essa vida com Deus, elas poderiam sim fazer o milagre da ressurreição. Muito preso e baseado na questão de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17 a 24, quando ele cura o filho da viúva, e depois não tão diferente, Eliseu também, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, quando ele quando ele ressuscita o filho da sunamita. Então eles tinham essa ideia de que até o 3º dia, se houvesse um homem de Deus que tivesse essa intimidade com Deus, poderia ressuscitar. E Jesus sabia disso. E por isso que Jesus retarda, porque se Jesus vai, pelo amor que tinha, pelo apreço que tinha, pela amizade que tinha, Jesus ia ressuscitar. E se Jesus ressuscita, Jesus seria nada mais, nada menos do que mais um Elias, do que mais um Eliseu. E ele estava ali justamente para testar a expectativa deles e para converter a teologia deles, aquilo que eles pensavam, e mostrar que verdadeiramente ele era o Messias. E às vezes, queridos, nós achamos que Deus está indiferente ao nosso problema, não age no nosso tempo.
O Senhor continua com o controle de todas as questões em nossas vidas, por mais duras que elas sejam, por mais desafiadoras que elas sejam em nossa vida, em nossa casa, nas nossas questões. O Senhor, Ele não perde o controle, Ele não perde a direção, Ele não perdeu na vida de Lázaro. O Senhor tinha tudo, todos os passos sob o seu controle. Mas, pastor, meu sofrimento já é de meses. Pastor, meu sofrimento, a minha angústia já é de anos. Eu não sei qual o tempo de Deus para transformar, para mudar esse quadro na sua vida, mas o que eu sei é que Deus não está indiferente à sua questão. É de que Deus não está indiferente ao seu problema. E o que eu sei também é que talvez você não esteja sabendo lidar com esta questão e nem tampouco tratar essa questão com Deus. Deus não se deixa, irmão, ser pressionado. Deus não se deixa ser encurralado, ser colocado contra a parede. Deus conhece a sua vida, Deus sabe a que ponto você pode suportar o seu problema, a sua dor, a sua luta. Deus sabe. Deus sabe o seu endereço, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu íntimo, meu irmão. Por mais que pareça, Deus não está longe, não está indiferente, Ele não está em silêncio. Deus está trabalhando, e estava trabalhando em relação a Lázaro também. Ele tinha tudo, irmãos, e Ele tem tudo sob o seu controle. O grande problema nosso, irmãos, é que nós, todos nós, o nosso cronos ali, o nosso tempo, ele é muito nosso, ele é muito meu. As soluções são muito, talvez, da maneira, e a gente esquece do kairós de Deus, esquece também do agir de Deus. Não aflige a sua alma, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste também. Descansa em Deus, descanse seu coração no Senhor. Ele conhece, Ele tem contemplado a sua dor, Ele tem contemplado a sua vida, Ele tem contemplado os seus problemas. Ele continua sendo um Deus compassivo, misericordioso. Ele continua com o seu olhar e com as suas mãos estendidas sobre nós. E talvez, se Ele ainda não agiu, é porque Ele tem algo maior e melhor para fazer. Tinha um louvor que nós cantávamos, quase não cantamos mais. Eu não sei nem bem o nome dele, não confesso para os irmãos que eu não pesquisei. Mas aquele louvor, Plano Melhor, que diz assim: é só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do teu olhar, olhando nos teus olhos e contemplando a verdade, que nada nem ninguém vai impedir. E o coro vai dizer: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. A sua maneira seja feita. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Esse louvor, na verdade, é um poema, irmãos. E essa é a verdade de Deus para nós. Fechando esse ponto, Salmos capítulo 37, versículo 4, versículo 5, versículo 7, a parte A, vai dizer assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Espera no tempo dele. Espera a maneira dele. Espera o modo operante dele. E o mais ele faz. E o 7, a parte A, vai dizer: descansa no Senhor e espera. Deus não perdeu o controle, irmão, da sua questão. Coloque-se na total dependência de Deus, para que você possa desfrutar dessa paz, mesmo em meio à dor, mesmo às dificuldades que talvez você esteja passando. Terceiro e último ponto, irmãos. Volte comigo agora, por favor, versículo 25 e 26. Quando nos colocamos na dependência de Deus, entendemos que vamos experimentar a manifestação da glória. Verso 25 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? O Senhor volta a uma afirmação com uma pergunta: creis isto? Talvez em algumas versões, creem nisto? Você acredita nisto? E por que Jesus diz isso? Por que eu entendo Jesus falando isso daqui? Parece que está tudo perdido. Parece que a situação chegou num ponto onde não há mais o que fazer. Tanto que Marta, quando corre até Jesus, a palavra dela é essa: ah, Senhor,
se o Senhor estivesse aqui, ou estiver aqui a minha versão, o meu irmão não teria morrido. E tem um detalhe aqui interessante nessa citação, é que Jesus outrora, lá em Lucas, quando ele estava na casa de Marta e Maria, Maria era quem estava aos pés de Jesus. E Marta estava, agitada para lá e para cá, com seus afazeres, preocupada com seus afazeres. E Jesus repreende ela e fala: Marta, Marta, tem te preocupados com tantas coisas e tem esquecido daquilo que é essencial. Maria, porém, escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Mas aqui não. Aqui é diferente. O texto vai dizer que quando Jesus vem chegando na aldeia, que chega ao conhecimento delas de que Jesus estava chegando, é Marta quem vai primeiro, irmão. Aquela Marta que limpava a casa, que preparava a casa, é ela quem vai primeiro e fala para Jesus isso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na vida cristã, na caminhada cristã, não há coincidência. Mas lá na frente eu entendo que elas não combinaram isso. Mas no versículo 32, a expressão de Maria vai ser praticamente a mesma. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, lembra do tempo de Deus? Parece que elas estão dizendo assim: Senhor, se o Senhor chegasse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se no meu tempo, se quando eu mandei o mensageiro, o Senhor não retardasse, talvez meu irmão não tivesse morrido. Eu imagino também que talvez Maria não tivesse ido ao encontro de Jesus, porque no momento de luto, muitas coisas ficam passando, na nossa cabeça. Muitas delas. Pela prática nós temos, eu não vou dizer constantemente, mas quase toda semana nós estamos em sepultamentos. E aí a gente ouve as mais diferentes histórias, as mais diferentes citações, colocações. Porque a morte, ela traz uma introspecção, As pessoas começam a pensar, começam a analisar algumas questões. E aqui o texto mostra que Maria ficou ali, talvez nos seus pensamentos, tentando entender. Meu amigo Jesus, que me amava, que dizia estar comigo, não veio. Isso antes de Jesus chegar. E quando Jesus chega, ela então meio que coloca aquilo que está em seu coração. Eu não vejo como um tom de brigar com Jesus, mas eu vejo como um tom um tanto quanto de um desabafo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Eu entendo desta forma. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nesse ponto aqui em especial, é que tanto Maria e os irmãos vão ver que no texto ali, antes do versículo 35, versículo 33, ali entre o 30 e o 35, há uma certa animosidade entre eles ali. O texto vai dizer que alguns judeus estavam na casa de Maria. E quando Jesus chega, automaticamente, eles começam a levantar também um certo senso crítico em relação àquilo dali. Como quem diz: amava tanta gente, curou tanta gente, não chegou aqui. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, que tanto Marta, quanto Maria, quanto as pessoas que estavam ali, a preocupação delas estava justamente estavam presos ainda à enfermidade de Lázaro. Quando Jesus, na verdade, estava ali para dar vida, elas estavam preocupadas com a saúde que elas queriam há cerca de 4 dias atrás. Mas Jesus estava ali para dar vida. Os discípulos discutiam entre si por conta da enfermidade de Jesus. Na visão humana deles, ilimitada deles, eles estavam preocupados com a cura de Lázaro. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que não teria morrido? Porque teria sua saúde recuperada, restaurada. Mas Jesus não estava ali para isso, irmãos.
Não era pela saúde de Lázaro, e sim pela vida de Lázaro. A questão não era a saúde, mas a limitação humana só os deixava chegar até ali. Não limite o poder e o agir de Deus sobre a sua vida, não, meu irmão. Não limite, não. Eles têm praticamente seus olhos vendados. Só conseguem enxergar até ali. Talvez você também só consiga enxergar até o seu problema. E talvez você também só consiga enxergar até a solução do seu problema na sua visão. Mas o que Jesus queria mostrar para eles ali era justamente a manifestação da sua glória. Vale ressaltar outro ponto aqui, queridos. Lembra que Jesus estava em Jerusalém, volta para a Judéia, fica na região de Samaria. Praticamente ele sai porque queriam apedrejá-lo. Ele agora está voltando. Betânia agora está a 3 quilômetros apenas de Jerusalém. Jesus está prestes a entrar na última semana da sua vida. Ele está caminhando para a morte. E o que Jesus faz aqui é justamente uma sentença de morte que ele está assinando. Porque o texto vai mostrar para nós que tinham também outras pessoas, outros judeus que estavam ali, que quando viram o que Jesus fez, correram para avisar os maiorais. Jesus já havia sido expulso por ser acusado de estar blasfemando, dizendo que era Deus. E agora ele contradiz a teologia de que em 3 dias podia ressuscitar, no 4º dia só o Messias prometido poderia fazer. E ele faz. Irmãos. Então ele assina praticamente, literalmente, a sua sentença de morte, mas não recua, irmãos. Ele não recua. O texto vai prosseguir. Jesus vai depois em direção a Jerusalém. Jesus vai depois em direção à cruz. Por mim e por você também. Mas naquele momento a visão da família daquelas pessoas estava limitada. Talvez a sua visão também esteja limitada, irmãos. Mas Deus quer manifestar a sua glória na sua vida com algo grandioso que vai além daquilo que você imagina. Mas é preciso estar na dependência de Deus. É preciso se colocar na dependência de Deus. E por que eu digo isso, irmão? Preste atenção, volte no texto. No processo da manifestação da glória de Deus, tem partes que cabem a nós, cabem a mim fazer. O texto vai dizer que Jesus, quando chega, Jesus pergunta: onde colocaram? Onde o puseram? Ele fala: Jesus, colocamos, já sepultamos, já cheira mal e tudo. Já está com 4 dias de morto e sepultado. Jesus pergunta: onde é que o colocaram? E quando chega no local da sepultura, a sepultura naquele tempo era diferente, não é como hoje, né? Está até mudando, né? Antigamente era a sepultura, a cova no chão, hoje está começando a colocar ali suspenso, fugiu agora a palavra aqui, mas vertical, né? Vertical. A gaveta vertical, está sendo assim agora, mas naquele tempo não, era na pedra. E quando chega no local onde Lázaro estava sepultado, Jesus estava ali para fazer aquilo que era o quê? Sobrenatural. Mas aquilo que era natural, Jesus manda que eles façam. Jesus manda primeiramente fazer o quê? Tira a pedra. Tirai a pedra. Só quem está na dependência de Deus, irmão, consegue reconhecer isso. O que é esse retirar a pedra? Como eu falei, eu não sei a natureza do seu problema. Eu não sei a natureza da sua adversidade. Mas eu sei que nesse processo talvez tenha alguma coisa que você precise fazer. Talvez nesse processo haja uma pedra que você precise tirar. O que é, eu não sei. Só mesmo você e Deus sabem. Mas aquilo que era comum aos homens fazerem, Jesus mandou que eles fizessem. Retirai a pedra.
E depois, quando a bênção chega, quando Lázaro é ressurreto, tem uma segunda parte que Jesus manda fazer também, que agora é fazer o quê? Administrar a bênção. Ele manda desatar. Tira as ataduras do morto, para que ele possa voltar a se movimentar. E eu vejo esse tirar, desatar essas ataduras aqui, uma questão de Lázaro estar conosco de volta. As bênçãos do Senhor estão de volta na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento. E essa parte agora de cuidar pertence a mim. Então, queridos, por favor, não limite o agir de Deus sobre a sua vida. Aquelas pessoas estavam só preocupadas com a saúde. Talvez você esteja só preocupada com isso. Mas a preocupação e o cuidado de Jesus ia muito mais do que aquilo dali. Eu entendo que também na sua vida não é diferente. Mas aquilo que talvez nesse processo seja natural, somos nós que temos que fazer. Sou eu quem tenho que fazer, é você quem tem que fazer. E o sobrenatural, esse sim, é Deus quem vai fazer em nós, por nós e também através de nós. Coloque-se na dependência do Senhor. Viva na total dependência do Senhor, para que Deus possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, te dar entendimento acerca das adversidades, dos problemas. Coloque-se na dependência do Senhor. Entenda que talvez este processo que você ainda está passando, se você ainda está nele, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque Ele está no controle de tudo. Coloque-se na dependência de Deus. Não limite a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua amizade. Permita Deus venha agir em seu coração. Abaixe sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Eu sei, querido, que talvez as adversidades sobre a sua vida, problemas sobre a sua casa, talvez tragam a ideia ou o pensamento enganoso de que Deus está indiferente à sua questão, à sua dor, à sua luta. Mesmo sabendo que está na agenda de Deus. Mas Deus continua agindo em nosso favor. Teu favor. Eu queria que você abrisse o seu coração para Deus nesta manhã. Pedindo para que Ele ajuste os seus pensamentos. Tire os porquês do seu coração. Mostre de uma forma bem clara o para quê tudo isso. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Teu nome, com o coração grato. Tantas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. A Tua igreja está aqui, presente no templo. A Tua igreja também, membros do corpo de Cristo estão nos assistindo através da transmissão.
Uma coisa pedimos ao Pai nesta manhã, é que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, nos mostrar, Senhor, e nos ensinar a vivermos uma vida na total dependência do Senhor, em todos os aspectos. Para que, ó Deus, nós possamos experimentar a Sua vontade sobre as nossas vidas. As alegrias, as felicidades, as lutas. Ó Deus, dá-nos a capacidade de viver de uma maneira que Te agrade. De uma maneira que, ó Pai, tudo que nós venhamos a fazer seja para o louvor da Tua glória. Ajude-nos, Deus. Entra com a Tua providência, ó Pai, na vida do Teu povo, nas necessidades, ó Pai, do Teu povo. Entra com a Tua providência, Senhor. Ó Deus, nos ajude a fazer a nossa parte. Nos ajude também a descansar e confiar no sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Assista-nos, Deus, eu peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.